Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos começando nossa quarta unidade de matemática e nossa primeira aula vai ser referente às situações de gráficos e tabelas. Primeiramente, a gente vai conhecer o que são gráficos e o que são tabelas, para assim a gente entender e responder o nosso conteúdo. Observe que nosso foco vai ser direcionado ao gráfico de setores, né? Vamos conhecer os outros gráficos, mas é interessante que o foco maior vai ser o gráfico de setores. Vamos então começar com a nossa aula. Observe, pessoal. Inicialmente, eu preciso destacar aqui, o gráfico em si, ele uma é uma representação, o gráfico em si é uma representação feita a partir de uma tabela. Se você observar aqui, ó, existe aqui essa tabela. Nessa tabela em si, podemos fazer um gráfico de acordo com essa tabela. Só que vamos entender o que é uma tabela primeiro. Primeiro, vamos dizer assim, os itens importantes da tabela é o seguinte: sempre tem o título, né? O título informando o que vai se passar dentro dessa tabela, né? Temos informações que representam na parte vertical. Se vocês analisar aqui, ó, na parte vertical existe aqui as regiões, né? E na parte horizontal são os anos. Observe que sempre vai existir uma informação. Os gráficos, essas tabelas em si, elas trazem informações dentro da parte horizontal e da parte vertical. E você fazendo a união dessas informações, você vai então perceber o que ele quer dizer. Por exemplo, se eu pegar aqui a informação de 2015 e quero pegar aqui o Sudeste, o que é que você vai fazer? Você vai apenas unir essas duas informações, que no ano de 2015, a região Sudeste produziu nesse ano, ou seja, 11.896.022, isso daqui em unidade de 1.000 litros, ou seja, isso daqui em 1.000 litros, ou seja, o resultado está em 1.000 litros, ou seja, seria isso aqui multiplicado por 1.000. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, que quando você não é o número em si, o que eu quero enfatizar é o quê? É o que a tabela em si ele quer informar. Ele quer informar isso. Simplesmente nesse ano, essas regiões produziram essa quantidade de leite. Nesse ano, essas regiões produziu essa quantidade de leite. Essas regiões produziram nesse ano essas quantidades de leite. É sempre bom, é importante enfatizar que sempre tem a legenda e o título, né? Vamos então, pessoal, conhecer os gráficos. Em si, existe o gráfico de colunas. Esses gráficos de colunas, elas são interessantes porque observe que, só para vocês entenderem, eu estava dando uma leitura aqui, só para ver como estava a interpretação, para mim não ser divergido da questão do tipo de gráfico. Observe que, no gráfico em si, a coluna, veja que o quantitativo ela está representada na forma vertical, né? Ele está sendo assim e não assim. Esse é o gráfico de colunas, quando está o quantitativo, né? Ó, um dado quantitativo sobre as variáveis, setores, né? O gráfico quantitativo está na parte vertical, né? E na parte horizontal está as informações dos locais em si. Ou seja, podemos verificar o seguinte: assim como as tabelas, o gráfico em si ele tem o título, né, que indica a pesquisa feita, né?
E existe também a fonte, que é quem fez a estatística, quem fez a pesquisa, tudo isso. E existe aqui também, pessoal, as informações extras. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele tem o quantitativo, como eu tinha dito anteriormente, na forma vertical e as informações específicas na forma horizontal. Podemos ter também o gráfico em barras, pessoal. O gráfico em barra difere do gráfico de coluna no seguinte, que o quantitativo ele está na parte horizontal. Observe que nessa daqui podemos perceber essa diferença. Horizontal, vertical. O quantitativo em si ele está na parte horizontal. Existe também, vou avançando, pessoal, porque existe também o gráfico em linhas. Esse gráfico em linhas, ele é uma representação de um comportamento de uma determinada situação. Observe que distribuição da população brasileira de 1980 a 2010, ele informa na parte urbana e rural. Eu quero só destacar aqui, tem duas linhas aqui. Por quê? Porque ele está observando dois comportamentos diferentes. Às vezes o gráfico em si ele só tem apenas uma informação. Ou seja, aqui podemos verificar o quê? Que a linha da urbana, se você ver aqui em cima, ela vai aumentando. E a da rural, né, se você observar, ela vai diminuindo. Apenas, eu acho que aqui a gente só tem como interpretar isso. O que é outra coisa que a gente pode interpretar? É que já é uma regra, né, que se da área rural está diminuindo, provavelmente a da urbana ela está aumentando, né? E o pessoal está indo mais para a área urbana. Provavelmente deve ter isso até 2010. Agora, com essa pandemia, com todas as nossas realidades, provavelmente essa linha foi alterada de alguma maneira. Talvez não chegou a ser o inverso, mas, porém, existiu uma mudança nessa característica. Mas o que eu quero que vocês entendam não é a realidade que a gente está apresentando no gráfico, e sim como interpretar esse gráfico. Em si, a linha é você observar o direcionamento dessa própria linha. Observe que o gráfico em linhas, ele traz o quê? Cordas que a gente possa interpretar de alguma forma, né? Observe que o quantitativo, ele aqui, pessoal, está na vertical. E as informações adicionais estão na horizontal. E tem sempre a legenda aqui embaixo e o título em cima. Uma coisa interessante, pessoal, que todos os gráficos ele vai ter o título e vai ter a legenda. Outro gráfico em si é o gráfico de setores, né? Vamos dar um foco maior nesse gráfico de setores para a gente assim responder as questões. Bom, pessoal, continuando com nossa aula, observe o seguinte, que o gráfico de setores é um gráfico que existe uma limitação, ou seja, ele é delimitado em um total, em um subtotal, ou seja, existe uma regra. Por exemplo, aqui a gente consegue perceber que o que é que a gente está querendo pesquisar nesse gráfico, por exemplo, é a distribuição da população indígena por região em 2010, ou seja, a população indígena, né, a distribuição da população indígena, em qual região está localizado a população indígena. Se você observar aqui, na região norte, né, se você observar aqui na região norte, existe uma maior, observe, por que a gente consegue verificar que é maior? Porque tanto aqui na divisão, é como se fosse uma pizza, é como se a pessoa em si, vamos botar aqui, uma pessoa, José, vamos agora tentar botar para a gente compreender. José, se José comesse essa quantidade de pizza, ele ia comer mais pizza do que os outros. Eu queria só que você entendesse isso, entendeu? Mas você verifica o seguinte, que aqui é dividida, muitos ainda ver esse gráfico também como pizza, porque ele lembra muito uma pizza, mas a gente chama ele de gráfico de setores, pessoal. Ele é chamado de gráfico de setores. Uma coisa interessante é
geralmente ele apresenta uma legenda. Se ele não apresenta essa legenda, geralmente ele pode também trazer aqui dentro do gráfico essa legenda. Aqui, observe que a legenda está ao lado, né? Mas ela pode ser feita dentro do próprio gráfico. Só para dar continuidade ao nosso conteúdo, pessoal, vou apagar aqui para ficar bem mais visível algumas coisas interessantes que a gente tem no nosso gráfico. Elementos de gráfico de setores têm essas coisas, essas características. Por exemplo, ela sempre vai vir no formato circular, né? Observe que ele vai existir no formato circular. Os ângulos, aqui, ó, sempre lembrando que uma circunferência, pessoal, se você fazer o ângulo interno aqui, por exemplo, da circunferência toda, ela tem 360 graus. O que acontece? A gente verifica que vamos dizer assim, a parte, o ângulo que representa, vamos dizer assim, o ângulo que representa a parte de cada um é a porcentagem proporcional aos 360. Não entendi foi nada, professor. Observe que tem a legenda aqui, já vamos voltar para isso. Veja só, vamos então pegar o nosso exemplo anterior para entender melhor. Veja só, sabemos que ao todo, nossa circunferência ela tem um ângulo de 360 graus. E se você pegar aqui, pessoal, só para vocês entenderem, um todo, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Quando fala em um todo é o quê? É 100%. Então, queremos dizer que podemos construir uma proporção, né? Vamos dizer assim, uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, 100%, observe, 100% ela está ligada a 360. Por quê, professor? Porque o total aqui é 360. O ano total é 360. E 100% é considerado também um total de uma pesquisa. Observe que se você somar 9 mais 38, mais 26, mais 11, mais 16, isso tem que dar 100%, pessoal. E para calcular quantos graus vai ser dentro desse 38%, o que ele faz? Ele diz que é somente colocar em forma de fração, né? 100 sobre 38 sobre 300 sobre x. Por que x, pessoal? Porque eu não tenho isso daqui. Foi o que fez aqui, ó. O percentual corresponde a toda a população indígena do mundo, que é 100%, do Brasil, 100%, né? E o ângulo central do círculo do todo é 360. Sempre colocar esses dois ligados, né? Ao mesmo tempo que 38% é o percentual que corresponde ao norte. Por quê? Porque você vai ligar diretamente ao ângulo que vai ser representado do norte. Veja só. Qual o ângulo que você quer descobrir? Esse daqui, 38%. Então, você vai fazer aqui uma proporção. Nessa proporção, você vai fazer a seguinte forma. Aqui eu já estou... Tá tudo resolvido, né? Você vai multiplicar 100 por x e 38 por 360. Para ficar mais fácil, eu aqui dividiu, pessoal. Só para vocês entenderem. Isso aqui dividiu por 100. Dividiu por 100 e dividiu por 100. Por isso que ficou 1 e ficou 3,8, né? Aí o que ele fez? Multiplicou esse 1 vezes esse x, que deu 1x, e 3,8 vezes 360, que deu 0,38 vezes 360, que acabou resultando nesse valor aqui. O que seria esse valor? Seria o ângulo representado pela parte do norte, que é essa abertura aqui, né, pessoal? Ou seja, essa abertura equivale a 136,8 graus. Pronto, pessoal. Eu acho que o que era de mais importante para entender os gráficos era
esse quesito, né? Entendemos os tipos de gráficos, a gente compreendeu um pouco da tabela e agora a gente compreendeu como calcular o ângulo interno de cada setor, que pode também, pessoal, uma informação que é interessante, ele pode vir assim, não, às vezes ele pode vir sem estar em porcentagem, ele pode vir um quantitativo, você tem que encontrar a porcentagem. O que é que eu vou fazer? Nessa aula, vou trazer em porcentagem. Vocês vão responder as questões em si. Se caso tiver alguma que envolva um quantitativo e não somente porcentagem, vamos então avançar para a parte da porcentagem. Agradeço a todos, espero que a aula de vocês seja de bom proveito. Até o próximo vídeo, pessoal.